Projeto Integrador, terceiro bimestre, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Clima, Ambiente e Sociedade. Curso Engenharia de Produção, Polo Aricanduva. Componentes: Amanda Caliane Biciato Zanzotti, Carlos Ramos Neto, Graciela Daniel Fernandes, Caroline Kawahara, Kelly Francisca da Silva, Ricardo Gonçalves e Tiago Voltatoni. Tema: Dessalinização da água do mar por meio da energia solar. Objetivo: o objetivo do presente trabalho é criar um protótipo simples que dessalinize a água e que seja sustentável, ou seja, utilizando a energia solar para obtenção do processo. De todos os recursos naturais existentes em nosso planeta, a água é definitivamente o bem mais precioso. Ela está presente nas principais atividades humanas, como o abastecimento doméstico e industrial, na agricultura, pesca, navegação, entre outras. A água encontra-se praticamente em toda parte, ocupa cerca de 70% da Terra e está quase toda concentrada nos oceanos. Vivemos num planeta coberto de água, porém 97% da água existente é salgada, restando-nos apenas uma pequena fração de água doce, 3%. Segundo a Organização das Nações Unidas, até 2030 haverá um déficit de água de 40%, a menos que seja aprimorada drasticamente a gestão deste recurso. Diante deste cenário, a saída é buscar outras alternativas para a solução do problema, e a dessalinização da água é uma delas, visto que em alguns países esta é a única forma de obter água potável para consumo da população. Utilização da água nos dias atuais. Com o crescimento da população mundial, a demanda hídrica tem sido cada vez maior. As áreas de maior consumo são, em primeiro lugar, a agricultura, em segundo, a indústria e em terceiro, as atividades domésticas. Quadro de escassez. De acordo com o relatório da Organização Mundial da Saúde, a OMS, e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, 2,1 bilhão de pessoas no mundo não têm acesso à água potável. A escassez de água já afeta cerca de 40% da população mundial. A ONU prevê que até o ano de 2025, cerca de 1,8 bilhão de pessoas estarão vivendo em regiões de grande escassez. Distribuição hídrica. Nesta imagem, podemos ver um pouco desta distribuição hídrica, no caso. A cor vermelha representa a escassez física. A cor laranja representa a escassez econômica. A cor azul, pouca ou nenhuma escassez. E a cor branca, território não avaliado. Pela imagem, nós podemos perceber que boa parte dos países em diversos continentes, a escassez é mais econômica. Estas projeções levam a crer que futuramente o mundo entrará em colapso hídrico. Atualmente, a escassez física se estende a uma pequena parcela dos continentes. A preocupação é que, devido ao mau gerenciamento deste recurso, essa escassez ela se estenda ainda mais. E a água, que anteriormente era considerada um recurso indispensável à vida, ela passa a ser uma fonte de poder e de gerar conflitos entre as nações. Uma das saídas encontradas tem sido o método de dessalinização da água do mar, uma vez que boa parte da água concentrada no mundo está nos oceanos. A dessalinização refere-se a vários processos químicos da retirada do excesso do sal e de outros minerais da água. É muito utilizado em regiões onde a água doce é escassa ou de difícil acesso, como no Oriente Médio, na Austrália, no Caribe. É utilizado também em navios transatlânticos e submarinos.
As grandes reservas de energia existentes em muitos países do Oriente Médio, juntamente com a sua escassez de água, levou à construção de grandes plantas de dessalinização nessa região. Nos meados de 2017, o Oriente Médio produzia cerca de 3/4 de toda a água dessalinizada no mundo. A maior planta de dessalinização no mundo está localizada em Hadera, no norte de Israel, seguida de Jebel Ali, nos Emirados Árabes. A figura, representada aí logo abaixo, representa uma dessas plantas, e nós podemos perceber que é de uma magnitude muito grande mesmo. A dessalinização em grande escala, ela consome uma quantidade muito grande de energia e depende de plantas de produção muito cara e plantas muito específicas. Portanto, esse processo em larga escala é sempre um pouco mais caro em relação do que simplesmente produzir água doce, fazer o tratamento da água doce ou até, por exemplo, retirar água subterrânea. Materiais e métodos. Seguindo o objetivo de apresentar uma solução ao problema da falta de água potável que a humanidade enfrentará em um futuro próximo, reproduzimos uma das técnicas de dessalinização, que é através do forno solar. Esta técnica que nós utilizaremos tem como premissa ser uma alternativa de baixo custo e totalmente sustentável, de forma a criarmos um modelo que poderá ser facilmente reproduzido por populações litorâneas que desejam obter a água potável através desse processo. Objetiva-se também utilizar essa água para algumas ações, como, por exemplo, lavar louça, utilizar a descarga, piscina, lavar o quintal, entre outras formas. E esse projeto ele visa economizar o consumo de água doce proveniente de alguns mananciais e contribuindo também para a preservação do meio ambiente e também para a saúde financeira dessas famílias. A nível de resultados, nós fizemos 2 protótipos. O primeiro protótipo ele foi feito com os seguintes materiais. Foi utilizado uma luminária industrial, uma grade de geladeira, um refratário de vidro, 500 ml de água, 100 gramas de sal, plástico de assar carne, plástico filme, papel alumínio, bolas de gude, fita durex, uma tampa plástica e tiras espelhadas. Nesta imagem, podemos ver representado todos os materiais que foram utilizados e que foram citados anteriormente. Está aí a foto do protótipo finalizado. Neste caso do protótipo, ele foi feito e depois foi colocado em um local onde recebesse luz solar e onde ocorreu todo o processo. Materiais do protótipo 2. O protótipo 2, ele teve o mesmo objetivo, entretanto ele teve uma roupagem, uma construção diferenciada. Ele foi utilizado papelão para construir o corpo principal, o plástico para a forração interna do corpo e da cobertura. Foi utilizado também um arame para a parte da estrutura da cobertura e uma forma, foi um recipiente para que pudesse armazenar a água salobra. Aí está a foto dos materiais utilizados no protótipo 2 e a foto do protótipo 2 finalizado. Ambos os protótipos foram expostos ao sol. No caso do protótipo 2, ele foi colocado na forma 1 litro de água, misturado com 2 colheres de sopa de sal. E em seguida, a forma foi colocada no interior da caixa. A cobertura ela foi encaixada na caixa e suas laterais elas foram vedadas com uma fita adesiva para evitar a fuga dos vapores. Em seguida, todo o conjunto foi colocado ao ar livre durante 2 dias
Vale ressaltar que, devido à falta de um lugar mais apropriado, o conjunto só recebeu raios de sol diretamente por um período de tempo aproximadamente 5 horas por dia. Os resultados. Ao término do processo, sobraram na forma cerca de 800 ml de água salobra. Na garrafa PET foram captadas cerca de 110 ml de água purificada e da diferença de 90 ml, uma parte continuou presa à cobertura e a outra provavelmente se perdeu por algum vazamento durante a evaporação. O método de destilação solar é um processo simples, que utiliza a energia solar para que ocorra a evaporação e, posteriormente, ocorra a condensação da água salgada. Em termos energéticos, a destilação solar é um processo pouco dispendioso. No entanto, vários estudos têm sido feitos para aumentar a eficiência e a produção desse processo. O calor latente é normalmente desperdiçado nesse processo, por meio da cobertura. Por isso, é considerado um processo de eficiência relativamente baixa. Essa tecnologia pode ser economicamente viável em produção de pequena escala, mais viável para famílias e pequenas comunidades onde a energia solar é abundante e o trabalho tem um custo reduzido. Conclusão. Ao longo dos anos, a necessidade de água ela aumenta cada vez mais. E o problema, muitas vezes, não está só no acesso a este recurso, mas sim na sua qualidade. É também importante salientar que o acesso à água potável é fundamental para o desenvolvimento social e econômico de um país. E a dessalinização ela permite que regiões com acesso a grandes quantidades de água imprópria para consumo, principalmente as zonas costeiras, por exemplo, possam usufruir das suas condições geográficas privilegiadas. Então, por meio do trabalho, nós podemos perceber que a água é um bem muito importante, mas por motivos físicos ou econômicos, ela tem sido um item muito procurado e alguns países, por exemplo, utilizam a dessalinização como o único método de obtenção de água. E no futuro, esse método vai ser muito importante. Então, por meio desse protótipo inicial, que foi a primeira parte do nosso trabalho, nós buscamos aí abordar um pouco da importância desse processo que é a dessalinização e como nós procuramos, por meio do nosso protótipo, demonstrar que é possível. Esse protótipo, ele é, como eu havia dito anteriormente, ele é apenas um protótipo inicial. Na próxima etapa do trabalho, nós vamos procurar ampliar a quantidade de água obtida, vamos tentar buscar outros métodos para poder aumentar a eficiência do nosso protótipo. Aqui estão as referências utilizadas